No programa de hoje você vai ver proteção para os canteiros centrais da Visconde de Jequitinhonha. Requerimentos para reforma em escola municipal da Imbiribeira geram debate. Vereadores discutem a eleição para o Conselho Tutelar. Contas presidenciais. Parecer do TCU repercute no plenário. E a Comissão de Legislação e Justiça promove reunião. O TV Câmara do Recife está no ar. Olá, está no ar mais um TV Câmara do Recife online. Setúbal é um dos principais bairros da zona sul da cidade e o vereador Anderson Florencio quer a proteção dos canteiros centrais da Avenida Visconde de Jequitinhonha. O parlamentar quer que os canteiros centrais sejam adequados à lei que criou o Sistema Municipal de Unidades Protegidas. Entre os objetivos da legislação recifense está a preservação e a restauração da diversidade de ecossistemas naturais, a proteção das espécies ameaçadas de extinção, a recuperação e a restauração de ecossistemas degradados, entre outros. E está previsto nesse plano, nessa lei, que os corredores centrais, dos quais se tornem refúgios urbanos, para questões da fauna e da flora também, eles possam ser incorporados como unidade de proteção ambiental. Na verdade, a lei é genérica, em tese já engloba vários canteiros centrais, como o da Agamenon, como outros, que notadamente possuem áreas verdes, e eu fiz, essa semana, um apelo para a secretária municipal do Meio Ambiente, Cida Pedrosa, que nos recebeu junto com sua equipe na Secretaria de Meio Ambiente da cidade do Recife, para que a Visconde de Jequitinhonha, um corredor verde ali, talvez dos mais significativos da cidade, ali em Setúbal, ele possa ser incorporado, que já o é, de modo genérico, mas não especificamente, e é isso que a gente pede, que possa ter especificamente englobado como uma área, uma unidade de proteção ambiental, a qual se possa se adequar no Sistema Municipal de Unidades Protegidas. Eu faço esse registro porque a gente já vem dialogando com aquelas pessoas que moram em Setúbal e existe esse sentimento muito peculiar da área, de uma área bastante verde, de uma área agradável de se viver, onde as pessoas vêm, inclusive, o vereador Carlos Gueiro, se reunindo e transformando em Setúbal numa área de convivência, onde o lazer, onde a questão da segurança pública é discutida, onde a questão do controle urbano também é discutido, e a gente recebeu não só a receptividade não só foi muito boa da Secretaria do Meio Ambiente, vereador Marco Aurélio, como ficou determinado de que nós indicássemos algumas ruas naquele bairro para que possa ser feita a plantio de árvores naquela região. Realmente uma região, especialmente a Visconde de Jequitinhonha, é um corredor verde destacado da cidade do Recife. Eurico Freire se mostrou preocupado com outras áreas já protegidas da cidade e cobrou mais fiscalização. Precisamos intensificar e garantir a fiscalização dessas áreas. De certo que não impede, ao contrário, de que esse requerimento seja aprovado, mas com a aprovação desse requerimento que nos juntemos para que as áreas que hoje já são garantidas, já são protegidas, elas sejam de fato fiscalizadas, porque fizemos recentemente uma audiência pública sobre os manguezais e a situação é muito preocupante. Os nossos manguezais, que são protegidos por lei, continuam sendo degradados, continuam sendo ocupados e a fiscalização é precária e a proteção não dá segurança minimamente ao que já foi assegurado por lei. Então, a sua proposta, o seu requerimento, ele deve aqui ser aprovado, conto com o meu voto, mas que nos juntemos no intuito de protegermos aquilo que já por lei é assegurado e é protegido. Presidente da Comissão de Meio Ambiente da Casa, Jurandir Liberal, também repercutiu o assunto. O que eu estava sugerindo, eu estava rejeitando a matéria e dizendo que a iniciativa do Executivo, recomendando que Vossa Excelência fizesse esse procedimento. Então, eu não podia ser contra o requerimento se eu estou inclusive no parecer, fazendo essa recomendação. Mas, até para facilitar a tramitação, eu solicitaria que você solicitasse o projeto de volta, até para poder
evitar esse constrangimento, a gente está dando um parecer contrário numa matéria interessante, e já que Vossa Excelência está tomando a providência correta no tema. O requerimento foi aprovado por unanimidade e será encaminhado ao Executivo Municipal. O vereador André Regis discutiu 3 requerimentos de autoria dele que solicitam reformas estruturais numa escola municipal do bairro da Imbiribeira. André Regis disse que encontrou na unidade de ensino que fica na Imbiribeira equipamentos deteriorados, além do excesso de calor. A gente vem aqui reclamando do calor intenso que as escolas passam. Fizemos aqui o lançamento de uma campanha pela climatização de todas as escolas da rede, na medida em que o calor é intenso, as crianças pingam, os professores não têm a menor condição de lecionar com calor acima de 30 graus, e nós encontramos nessa escola e nas demais temperatura acima de 32 graus. Inclusive aqui já relatamos que em algumas escolas a cozinha, a temperatura é mais baixa do que em sala de aula, por conta da falta de ventilação nas salas. O caso da Jardim Mauricé, nós temos lá os ar-condicionados que foram colocados há 2 anos e a prefeitura não voltou para fazer a instalação. Os equipamentos estão, com certeza, sendo deteriorados em decorrência da omissão da prefeitura de fazer a ligação do que ela própria já instalou. Então, é algo inconcebível. Já gastamos os recursos e o calor continua por falta de um trabalho de requalificação da escola, uma escola que fica no bairro da Imbiribeira. O vereador lamentou ainda o corte de 36%, em média, nos terceirizados que trabalham nas escolas municipais. De todos os terceirizados que trabalham nas escolas públicas municipais, que trabalhavam até o início do ano, nós tivemos um corte, vereador Aimir Carvalho, de 36%. 36%. Então, o que nós encontramos de dificuldade na Jardim Mauricé, do ponto de vista da sua infraestrutura, tende a piorar em decorrência da falta de pessoal para as atividades. As crianças estão agora desassistidas. Tem escolas onde o corte atingiu mais de 50%. Já o vereador Carlos Gueiros questionou a existência de 3 requerimentos com o mesmo teor. O meu questionamento é com relação aos 3 requerimentos do mesmo teor. Gostaria que Vossa Excelência se explicasse, ou se há um engano do seu gabinete, que retire os outros 2 que seguem a esse que Vossa Excelência está discutindo. São 3 distintos. É porque a situação da escola é de vexame. Então, a lista é bastante extensa. Nós estamos aqui cobrando, no requerimento, o 551, aliás, 5.519, reforma do telhado, substituição das bancas dos alunos das salas 1 e 2, substituição da lousa da sala 8, instalação do parque, reforma do muro, manutenção dos banheiros dos alunos, dos funcionários, inclusive com as fotografias para embasar, inclusive determinando ciência ao Ministério Público. O requerimento 5520 trata da adequação da estrutura das salas de aulas para proporcionar o devido isolamento para que os ar-condicionados que eu mencionei no início, eles de fato sejam instalados, porque a prefeitura colocou o ar-condicionado e não voltou mais. Isso é inadmissível. Então, estamos fazendo aqui todo o requerimento para possibilitar que os 6 ar-condicionados splits que foram colocados há 2 anos, eles sejam instalados. E o último requerimento, ele diz respeito a que a prefeitura tome providências, vereador Carlos Gueiros, para tirar os entulhos da escola. E não é só dessa escola não, viu? É até bom que Vossa Excelência coloque isso, porque todas as escolas têm uma área de entulho, porque a direção pede para a prefeitura ir buscar e a prefeitura não vai.
Então, são computadores quebrados, são mesas quebradas, são equipamentos que precisam ser removidos, porque o gestor não se sente e não pode colocar fora, porque senão ele vai ter que ser responsabilizado pela falta. Então, o entulho, a realidade de entulho na rede pública é muito grande. Então, eu venho aqui, eu tenho agora, eu vou, para finalizar, o tempo do meu outro requerimento, já que eu estou demonstrando ao vereador Carlos Gueiros que não são o mesmo requerimento. Os requerimentos não foram votados porque o vereador Carlos Gueiros pediu vista. Ele tem agora o prazo de 5 dias úteis para devolver os documentos. Jurandir Liberal parabenizou os professores e os engenheiros agrônomos pelas datas que comemoram estas profissões. Eu venho aqui à tribuna homenagear esse profissional tão importante para a economia nacional. Na realidade, os engenheiros agrônomos são responsáveis por grande parte da produção nacional e riqueza do país e sempre trabalhando, sempre com o desafio de aumentar a produção e reservando e preservando o meio ambiente. Essa é uma das linhas fundamentais do trabalho do engenheiro agrônomo que a gente quer homenagear. As recentes informações do relatório do Comitê sobre os Direitos da Criança, divulgado pelas Nações Unidas, foi o tema do pronunciamento de Michelle Collins. Conforme o levantamento divulgado em julho pelo Fundo das Nações Unidas para a Infância, o número de homicídios de crianças e adolescentes mais que dobrou entre 1990, quando o Estatuto da Criança e Adolescente foi sancionado, até 2013. Em termos de absolutos, passou de 5.000 para 10.500 casos por ano, entre jovens de até 19 anos. No mesmo período, a população, nesta idade, caiu 1,1%, de 66,3 milhões em 1990 para 65,7 milhões em 2013, segundo o IBGE. Infelizmente, os negros são as maiores vítimas. Ainda há muitas falhas na hora de colocarmos em prática o Estatuto. São necessárias, por exemplo, medidas eficazes da luta contra o turismo sexual, que nós enfrentamos muito aqui no nosso município, partindo do princípio que nós somos uma cidade que tem um turismo muito forte. Medidas eficazes de luta contra o abuso sexual. Também são necessárias medidas que asseguram investigações e aplicação de penas sobre os responsáveis. Sabemos que a pobreza também e a marginalização e o abandono são as raízes de vários problemas da nossa sociedade. A nossa cidade, infelizmente, tem sido o cenário de todos esses abusos, turismo sexual, e nós precisamos lutar contra esta malignidade, contra as nossas crianças. Ontem foi o Dia das Crianças, foi comemorado por muitos, mas esses dados nos mostram que, na verdade, nós precisamos ainda muito avançar nas políticas públicas para as crianças e para os adolescentes. E a vereadora Aimee Carvalho destacou a terceira Marcha Pernambuco contra o trabalho infantil, que ocorreu na última quinta-feira. O objetivo da ação foi chamar a atenção para a violação de direitos de crianças e adolescentes no estado de Pernambuco, além de alertar a sociedade sobre o problema e conscientizar sobre a responsabilidade do combate ao trabalho infantil. Esse é um tema que sempre trago para discutir nesta casa. Em Pernambuco, a taxa, como já foi falado até pela vereadora Michelle Collins, mas eu quero também ressaltar, a taxa de trabalho infantil cresceu 20% de 2011 a 2013. Existem, ao todo, 146 mil crianças e adolescentes trabalhando. A taxa de ocupação no estado, na faixa etária de 5 a 17 anos, passou de 5,7% em 2011 para 7,3% em 2013. E o Brasil tem 3,2 milhões de crianças e adolescentes trabalhando.
Desses, 500 mil têm idade entre 5 e 13 anos. Foi o que revelou o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, através da pesquisa nacional por amostra de domicílios. A falta de conservação da BR-101 e da BR-232 foi ressaltada por Henrique Leite. Ele cobrou ações para a melhoria dessas vias. Nós precisamos fazer alguma coisa, porque, no final das contas, deputado federal está em Brasília, deputado estadual está nas suas cidades, e o vereador é que sente a dor aqui. É o cara que estourou o pneu lá na BR e vai dizer, ó, vereador, e aí, o que é que tu fizesse para resolver o problema? E é isso que eu quero chamar a atenção, porque é impossível, é inadmissível que, além de você estar dentro da cidade, cheia de buraco, já passaram a chuva, já passou o inverno, agora a gente precisa resolver e restaurar a cidade. Aí você tem uma BR, entrada da cidade que é vergonhosa, a gente não pode aceitar calado. E aí eu vim aqui, não é para denunciar, não é para fazer oposição, é para fazer um apelo a nós vereadores que tomemos essa tribuna para cobrar uma posição dos poderes. E o prefeito pode fazer alguma coisa, nem que seja fazer o que a gente está fazendo aqui, reclamando na imprensa se ele não tiver condições de fazer o serviço. Agora, o que não dá nem a prefeitura faz, nem o governo do estado faz, nem o governo federal faz. Sabe o que é que está fazendo? Um bocado de menino na BR, cheio de pá, cheio de vassoura, varrendo e dizendo, me dê um trocadinho, e tomando as dores do poder público. Enquanto isso, você está pagando imposto no que come, no que bebe, no que veste, em todo sentido. Aumenta imposto aqui, aumenta a gasolina aqui, e ninguém resolve o problema da BR. E esse problema não é por causa da chuva, não. Esse problema é um problema grave que vem se tornando já uma coisa sem limite. Então, eu aproveito essa oportunidade para pedir a cada vereador que dê uma atenção nesse pequeno expediente e no grande, para que a gente faça um movimento grande para que chame a atenção dos deputados estaduais, federais, prefeito, governador e do presidente do DENIT e do secretário da cidade, que a gente possa resolver esse problema. Vereadores repercutiram a eleição para o Conselho Tutelar do Recife, que ocorreu no início deste mês. A eleição para conselheiros tutelares foi para preencher 40 vagas. No plenário da Câmara, o vereador Amaro Cipriano Maguari parabenizou os candidatos eleitos. Eu quero parabenizar todos aqueles que foram eleitos, os que também não foram, que também lutaram, os suplentes. Quero também parabenizar os vereadores que aqui estão presentes, que apoiaram os conselheiros numa grande luta, um trabalho muito intensificado. E a gente sabe que no ano 2016, nós temos um novo conselho na cidade do Recife. Eu não tenho dúvida que os conselheiros que foram eleitos nessa eleição passada, recém-passada, irão dar o máximo para atender bem, fazer um excelente trabalho. Todos participaram de um grande estudo no ECA, o Estatuto da Criança e do Adolescente, tomaram conhecimento profundo, fizeram suas provas, passaram, ganharam a eleição, uma luta muito importante. Cheguei em algum dia, passar lá na Vaz e ver a grande intensidade, o grande movimento, todo mundo lutando pelo seu mandato, pela sua grande conquista, e no final nós estávamos presentes, e a grande alegria, o grande compromisso de um novo conselho nas 6 RPAs da cidade do Recife. A gente sabe da dificuldade que aconteceu, mas eu quero parabenizar o povo da cidade do Recife, os eleitores que saíram de suas residências para a renovação dos conselhos em toda a cidade do Recife. No mais, agradecer, parabenizar, acompanhar de perto e também colaborar com o grande trabalho que será realizado no ano 2016.
Já o vereador Osmar Ricardo criticou o processo eleitoral. Nós precisamos dizer que esse é um processo fraudado de uma eleição que não tem nenhuma legitimidade. Eleição tal, senhores vereadores, que várias urnas desapareceram. Não foi uma urna, vereador Wanderson. Urnas desapareceram, não foram contadas. Não é aquela urna que foi impugnada por ter quantidade de assinatura na lista e ter voto a mais, não. São urnas que desapareceram de um processo eleitoral. E não foi apenas num colégio eleitoral, foi na RPA 2, foi na RPA 3, na 4 e na 5. Agora há pouco mesmo, no Engenho do Meio, acharam uma urna lá lacrada, com os votos, com lista, e os conselheiros tutelares e pessoas que foram candidatos estão indo ao Ministério Público. Né? Uma urna que foi encontrada num colégio municipal, que parece que é uma coisa normal. Essa eleição foi uma eleição fraudada, tá certo? Porque a gente avisou aqui o tempo todo, nesta casa, foi tirado comissão, foi conversado com o presidente do Condica, e ele disse que esse processo é um processo transparente, claro, mas o que a gente viu foi nuvens escuras, urnas guardadas, sem autorização, em qualquer lugar, o difícil acesso para os eleitores se conduzirem e prestar seu voto. Senhores vereadores, a gente é eleito pelo povo. Cada um tem que representar não só o seu voto, é o voto do povo do Recife. E o que me parece, os eleitores do dia 4 de outubro, para ir lá escolher seu conselho tutelar, seu conselheiro, deixou de ter a opção de escolher, porque passaram 3, 4 horas na urna, tentando votar, sol quente, escaldante, sem ter uma água, sem ter uma sombra, pessoas idosas. Mas a gente falou isso aqui antes, nós denunciamos esse assunto. Um projeto de lei da vereadora Marília Reis pretende proibir atrasos em shows que ocorram no Recife. O assunto gerou polêmica no plenário. André Regis lembrou que existem 2 pareceres favoráveis ao projeto e um contrário. Ele explicou detalhes da proposta e fez vários questionamentos. O projeto de lei da ilustre vereadora Marília Reis indica que, se num show na cidade do Recife houver um atraso superior a 15 minutos, a bilheteria deverá ser devolvida. E se passar o atraso de 1 hora, ainda haverá o pagamento de 1% do valor da bilheteria. E se houver reincidência, mais 10 vezes a multa. Ora, qual o objetivo? Impedir que os shows atrasem. Veja, estamos aí num domínio que não vou nem discutir do ponto de vista da constitucionalidade, porque acredito que isso é matéria de consumo. O serviço é um show. Entretanto, os riscos para a cidade... Veja, Recife é uma cidade que vive de serviços. Nós vamos aqui aprovar uma lei que vai inibir uma atividade econômica importante. Porque imagine se você fosse um produtor de shows, e você pensasse em levar o show, trazer o show para Recife. E você sabe que se houvesse um atraso de 15 minutos, você perderia todo o valor da bilheteria. Principalmente numa cidade em que a mobilidade é sofrível. Nós temos a maior taxa de congestionamento do Brasil. Como é que nós vamos aprovar uma lei que vai fazer com que haja uma inibição no segmento que traz turismo? Consequentemente, se houver inibição, os hotéis irão sofrer. A atividade de serviço dos restaurantes, quanto da economia é movimentada por conta de um show, como houve na semana passada de uma banda norueguesa famosa, a Ra, ou um show como, por exemplo, é muito difícil você ter aqui um show que, de fato, comece exatamente no horário marcado. Até mesmo porque existe uma cultura de as pessoas que compram o ingresso saberem que
algum tipo de tolerância deve haver por conta de ajustes de som, o equipamento que não funcionou ou um atraso que é perfeitamente possível que venha a acontecer. Eu recordo que aqui na nossa cidade, talvez o único show que eu tenha ido e não teria sido penalizado por essa lei foi talvez o melhor show que eu já assisti na minha vida com o ex-Beatle Paul McCartney no campo do Santa Cruz Futebol Clube. Aquele show, Paul McCartney começou exatamente no horário previsto, mas isso é muito raro de vir a acontecer. Então, eu não quero aqui desmerecer a boa vontade da vereadora Marília Reis em fazer uma lei que possa fazer com que haja um fator pedagógico, de disciplina pedagógica, de fazer com que o recifense se transforme num britânico. Mas eu acredito que dificilmente isso vai ocorrer e, na realidade, nós iremos aprovar aqui um desincentivo a uma atividade econômica importante, que é, notadamente, a área do show. Já o vereador Heriberto Rafael pediu o adiamento da votação para que a autora Marília Reis possa defender o projeto. Também me preocupo da mesma forma, mas devido à ausência da vereadora, eu gostaria de entender os motivos dela, porque ela trouxe essa lei. Eu pediria o adiamento desse projeto, dessa discussão, para que a gente possa ter os argumentos da vereadora também sendo levado em consideração. Os vereadores discutiram o parecer do Tribunal de Contas da União, que rejeitou as contas da presidente Dilma. Acompanhe os detalhes da reportagem de Catarina Ramalho. Para o Anderson Florencio, não há credibilidade econômica no país e o impeachment da presidente é uma questão de tempo. O impeachment da presidente Dilma é uma questão de tempo. Se vai durar uma semana, um mês, 2 ou 6 meses, a gente sabe que é um processo definitivo. A credibilidade da gestão não existe mais. Não tem mais domínio econômico sobre o país. Não tem mais domínio pela condução política do país. Não tem sequer a respeitabilidade da sua própria base, como a gente percebe ao fazer a reforma ministerial. No outro dia, na mesma semana, não consegue botar em votação, né, o que se ficou acordado com sua própria base, porque não tem a menor credibilidade para isso. Além disso, vereador André Regis, nós passamos, os cidadãos brasileiros, frequentemente a conviver com questões até hilárias da presidente Dilma, motivo de chacota, diariamente. Como podemos ter a maior líder do nosso país, deveria ser o presidente da República ou a presidente da República, sendo motivo de piada, de vergonha, o tempo inteiro, como no acúmulo de vento, para que pudesse ter pujança à economia. Uma coisa vergonhosa, né? Atabalhoada, atrapalhada. Né? Fora do Brasil, a gente ter esse nível de representatividade da maior liderança do país. Portanto, eu acho que a presidente Dilma, se fosse um estadista, ela certamente refletiria em qual deveria ser a postura dela nos próximos dias. Talvez a renúncia fosse um bom caminho, fosse um caminho muito mais salutar, muito mais glorioso até, do que o impeachment, que é inevitável que vai ocorrer. André Regis também sugeriu a renúncia da presidente da República. Era melhor que a presidente renunciasse e que essa cleptocracia fosse varrida do mapa. Delúbio, Vacari, Disseu, são pessoas que conviviam com vocês se financiando as campanhas. Hoje estão presas. Presas por quê? Porque usaram os recursos públicos para um propósito de um governo que trouxe aí desemprego, inflação 10%, crescimento econômico de 3% esse ano, negativo. Para o ano, 2%. O PT quebrou o Brasil. O PT acabou, aniquilou e manchou profundamente a história da democracia desse país. Mas o vereador Henrique Leite lembrou que as pedaladas fiscais foram feitas em vários governos. Todos os anos e vários governos fizeram pedalada fiscal. A questão está em questão de valores. Hoje querem transformar bandido em xerife. Eduardo Cunha, que é o principal, que está sendo denunciado como bandido, lá, internacionalmente, Vossa Excelência não dá uma palavra sobre o nome dele aqui.
O daqui, Cássio Cunha Lima, Vossa Excelência não dá uma palavra sobre ele. Vossa Excelência não dá uma palavra sobre Agripino Maia. Vossa Excelência não dá uma palavra sobre todos que estão denunciados na Lava Jato. Senador do seu partido também. Então, vereador, enquanto isso, querem criar uma polêmica política em cima de pedalada fiscal, que se fosse seguir nessa mesma linha, nesse mesmo caminho, ia pegar FHC, ia pegar todo mundo que passou por isso. Osmar Ricardo ressaltou que a corrupção tem sido denunciada em vários partidos. O seu partido, em São Paulo, é citado várias vezes pela questão do metrô. Já falei aqui desde a época de Covas, do governador Covas, que criou o PSDB, que tem a corrupção em São Paulo, que não deixaram, inclusive, apurar. Teve que o Ministério Público intervir lá para investigar, né, a questão do Metrorec em São Paulo. Porque vocês não deixaram que a Assembleia Legislativa, que é a bancada lá do PT e dos partidos do PCdoB, fizesse a apuração devida sobre o assunto do metrô da cidade de São Paulo. E Minas não precisa falar, né? Agora é o chefe Aécio Neves, senador, de uma grande quadrilha em Minas Gerais. São os líderes que estão querendo dizer que são paladino da moralidade do povo do Brasil. Vereador, todos esses estão até o talo envolvido, cheio de problema de corrupção, Ministério Público, Tribunal de Contas. A mulher do presidente da casa lá, o Cunha, não sei quantos milhões, mas se fosse do PT, dizia, é a mulher do vereador do PT. O cara saiu do PT em São Paulo, fazia 5 anos. A Globo e outras emissoras botou lá, ex-vereador do PT, envolvido em corrupção do Petrolão. Veja como é interessante isso. E vocês defendendo lá Cunha. Vocês estão tudo juntos numa panela só. Um grande caldeirão, que se chamam, né, aqui a gente chama caldeirada, né, são vários crustáceos juntos numa panela. Lá é um grande caldeirão de corrupção dos seus partidos, do PPS, PMDB, PSDB e outros que estão envolvidos nesse processo. Eu quero dizer a Vossa Excelência que a presidente Dilma é uma pessoa séria e honesta. O ex-presidente Fernando Henrique pedalou demais. Foi ele que inventou as pedaladas fiscais. Para Vossa Excelência, se não sabe disso, foi ele que criou as grandes pedaladas. Mas está envolvido, né? Tem ministro do TCE defendendo essa quadrilha que eu falei aqui. A realidade é essa. Por isso que existe uma grande perseguição no Partido dos Trabalhadores. Primeiro que é a diferença, vereador. Vocês queriam entregar o petróleo do Brasil para os Estados Unidos e fizeram isso uma grande época lá, quando o genro de Fernando Henrique assumiu a Petrobras. Então, Vossa Excelência precisa observar o que o PSDB fez como governo, e aqui eu não estou aqui, quem errar tem que pagar. O problema é que vocês não deixam investigar, vocês são daqueles fechadinhos. Aqui ninguém entra, ninguém vai investigar ninguém no PSDB, porque se investigar, estariam presos também. Jurandir Liberal disse que o Tribunal de Contas da União fez o papel técnico, mas cabe ao Congresso fazer o julgamento político. Eu queria só esclarecer que as pedaladas, o parecer, vai ser julgado politicamente. Aí ele vai ser julgado no Congresso Nacional. E o vereador Jairo Brito explicou que as pedaladas não causaram prejuízo ao erário público. Pedalada é um artifício que já vem desde a história dos governos, que pede, o único objetivo é o banco público paga, porque naquele momento não houve o repasse, e depois o governo federal repassa com a conta do Tesouro. Então não há perda, prejuízo do erário público. Uma articulação que é feita dentro da contabilidade, que agora, com o decreto de Dilma, da presidente Dilma, proibiu que os bancos públicos fizessem isso. A Comissão de Legislação e Justiça se reuniu para analisar projetos de lei em tramitação na Casa. Um dos projetos discutidos na reunião da Comissão de Legislação e Justiça cria o Prêmio Mérito à Cultura Mestre Ariano Suassuna.
De acordo com a matéria, cada vereador deverá indicar um homenageado a receber o prêmio, que poderá ser um profissional ou uma instituição que atue em atividades culturais. O presidente da comissão, vereador Aerto Luna, falou sobre a importância do projeto. Esse é um projeto que visa a valorizar a nossa cultura e um projeto que é muito importante para a cidade do Recife, no sentido de que a gente homenageia aqueles artistas e aquelas pessoas que fazem cultura na cidade do Recife. Durante a reunião, 16 projetos foram discutidos e outros 23 foram distribuídos. Participaram do encontro os vereadores Aerto Luna, Almir Fernando, Carlos Gueiros e Romerinho Jatobá. O programa de hoje fica por aqui. Você pode acompanhar o TV Câmara pelo site da casa ou no nosso canal youtube.com/Câmara do Recife. Até mais!